Mais um Conexão Renovo, para nossa alegria estarmos juntos, estarmos caminhando na fé, de fé em fé, de glória em glória, animados pelo poder do Espírito, pelo poder do Senhor Jesus, que opera em nós tanto o querer como o realizar. E a gente está aqui estudando a carta aos Gálatas, o livro de Gálatas, que muito tem nos animado, né? Gálatas, estava dizendo aqui ainda nos comentários anteriores ao início da transmissão, que o apóstolo Paulo ele bate forte nesses irmãos aqui e sobra para nós ainda hoje. Recebemos aí as pauladas ainda do apóstolo Paulo para a nossa vida. E o pastor Roberto estava dizendo aqui que realmente nós precisamos ser sempre admoestados, né? Sempre estar recebendo correção. Eu estava me lembrando de um carro, né? Você faz um alinhamento das rodas para que não haja o desgaste prematuro dos pneus e para que o carro ande em linha reta. Mas você já parou para pensar que você tem esse trabalho todo para alinhar o carro, aí ele cai no primeiro buraco, ele desalinha. Ele bate numa pedra, ele desalinha mais. Mas nunca ele volta. Vamos dizer que ele caísse num buraco e se realinhasse. Nunca acontece isso. Ele sempre vai desalinhar mais. Por quê? Porque a tendência é sempre o desalinhamento, é sempre o distanciamento do projeto original. Impressionante. Então, por isso é necessário que a palavra esteja nos realinhando o tempo todo, nos colocando de novo em linha reta, no caminho reto. E é assim que o Senhor faz conosco a cada dia. Então abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Porque aquele que os perturba, quem seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se morderem, se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam, né? Para não se destruírem mutuamente. O assunto da carta é aqui continuado. Nós estamos no mesmo assunto que a lei, a graça, a liberdade, a escravidão, a caminhada com Deus, como é que nós vamos caminhar, se precisamos ainda cumprir a lei, se ainda precisamos estar fazendo as obras, se as obras vão servir ou não, se agradamos a Deus pela nossa obediência aos mandamentos, se
a vida é dessa forma ou não, se ele se agrada disso ou não. Então, continua o mesmo assunto e ele inicia o capítulo 5, né? Lembrando que quando Paulo escreveu não tinha capítulos, isso aqui foi feito depois para facilitar a gente encontrar, né, os textos, mas quando a Bíblia foi escrita não tinha esses capítulos, exceto os Salmos, porque lá tinha separado já cada salmo, né? Então, aqui no capítulo 5 ele inicia sendo bem claro, ele diz, olha, vocês foram chamados em Cristo para a liberdade, ele os libertou. Então, Cristo fez toda uma obra, nos libertou e ele diz assim, e vocês estão voltando para a vida de escravidão, né? Então, vocês não foram chamados para isso, e se vocês viverem em escravidão às obras de novo, significa que Cristo para vocês não vale nada, não adiantou de nada. Então, Cristo veio com um propósito, buscar e achar o que se havia perdido. Ele veio para destruir as obras de Satanás, ele veio para executar o projeto eterno de Deus, que é de criar uma nova geração de seres humanos feitos em Cristo, criados em Cristo Jesus para Deus. Então, quando ele fez isso, nos trouxe para a liberdade. E, infelizmente, aqui os Gálatas e muitos de nós tentavam e tentamos voltar para a escravidão. Que escravidão é essa, né? No caso aqui dos Gálatas, como eu já falei anteriormente, o combate não é contra uma vida pecaminosa, promíscua, uma vida corrupta, no sentido de pecados socialmente rejeitados. Mas a vida deles, eles estavam aqui voltando a uma vida religiosa, a uma vida que em nada agradava a Deus, por ser cheia de religião, né? Por ser cheia de tentativas humanas de agradar a Deus. Então, uma carta inteirinha combatendo isso, as obras, combatendo a tentativa de agradar a Deus pelas obras. É impossível. Ele diz, se você quiser fazer isso, você está tornando Cristo em vão, a obra de Cristo em vão, você está tratando Cristo como algo que não vale nada, porque ele veio exatamente para libertar você dessa tentativa inútil de agradar a Deus pelas obras, e você está tentando continuar fazendo isso. Então é como se você dissesse assim, Cristo, não adiantou, eu preciso continuar nas anteriores obras. Continuando aqui, ele diz no versículo 3, finalzinho do versículo 3, que aquele que tenta agradar a Deus pelas obras, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Então vamos lá, você tem que escolher o caminho que você quer. Não adianta você querer andar em dois caminhos. Ou é a lei ou é a graça. Agora, se você escolher a lei, que eu já vou advertindo, como Paulo, que é um caminho impossível, então obedeça toda a lei. É o que ele está dizendo. Vai ter que seguir toda a lei. Sabe, talvez você ache que isso está muito distante da nossa realidade, mas não está. Eu já vivenciei, já presenciei situações muito complicadas em relação a isso, onde pessoas que dizem acreditar na graça, mas ao mesmo tempo acreditam que quando cometerem algum pecado, né, eu vou chamar assim mesmo, e simplesmente perderam a salvação, porque Deus não aceita aquele pecado. E aí depois ele se arrepende, ele readquire a salvação de novo. Então é necessário você decidir, ou você é salvo ou não é. E aí, se não for, se arrependa de vez, pelo amor de Deus, uma vez por todas, e siga a vida de Cristo, com Cristo.
pegue a sua cruz e siga o Senhor. Né? Outras vezes, eu já presenciei situações em que a pessoa acredita na graça, no perdão de Deus, quando é para si. Né? Então, gostou muito quando eu ministrei esse perdão. Né? Quando cometeu pecados ali, eu disse, olha, ministrando a palavra, né? Eu disse, olha, Cristo já lhe perdoou desse pecado. Ah, como o sorriso apareceu no rosto, né? Como foi bom as lágrimas se encerrarem por saber que foi perdoado. Mas, quando o irmão, outro irmão, cometeu um pecado, esta mesma pessoa já não acreditava mais nessa graça e clamava pela punição, né? Clamava pelo estabelecimento de uma lei, né? Que fosse capaz de punir aquele pecado. Então, irmãos, cabe a nós escolher que caminho nós vamos seguir. Se você quer agradar a Deus pelas suas obras, se você acha que Ele se agrada da sua vida por sua natureza, como você vive, então continue. Tente agradar a Deus pelo que você faz, pela forma como você o obedece. Continue. Vamos lá. No final nós vamos descobrir. Agora, eu prefiro agradar a Deus por Cristo, pela graça, pela fé, porque aí é a forma que pelo menos eu tenho compreendido aqui no livro de Gálatas. Sabendo que nada que eu faça, nós cantamos isso e é uma realidade, nada que eu faça vai fazer com que Deus me ame mais ou me ame menos. E nada que eu deixe de fazer vai fazer com que Deus me ame mais ou que me ame menos. Muito bem, continuando o texto. Versículo 5. Ele vai dizer, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha só quantas palavras maravilhosas aqui para nós. Então ele vai começando, ó, Espírito, fé, justiça, esperança e amor. Que riqueza que tem aqui, a gente poderia ter uma pregação inteira só sobre isso aqui, né? Então vamos lá. É mediante o Espírito. Na sua Bíblia deve estar com uma letra maiúscula. É o Espírito Santo. Espírito Santo. Então a nossa vida é mediante o Espírito Santo. Não é mediante nós, não é mediante a carne, não é a nossa força. É mediante o Espírito. Que nós aguardamos pela fé. O justo viverá pela fé, é uma vida pela fé. Então, e aguardamos o quê? A justiça. Que justiça é essa? É a justiça de mandar prender alguém? Não. Justiça de Deus, nos tornando justos, completamente justos, justificados. Né? E aguardamos essa justiça que é a nossa esperança. Porque nós vivemos cheios de esperança. De quê? De que Cristo, que é fiel, complete esta obra já iniciada na nossa vida. Porque em Cristo, aí nada tem sentido, a lei, nem o cumprimento da lei, nem deixar de cumprir a lei, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, isso nada não vale nada. Mas o que vale? A fé, que atua pelo amor. Né? E Paulo, ele já encerra o assunto aqui. Na verdade, ele continua o comentário aqui, mas isso aqui já é suficiente para a gente entender o que ele estava falando. E ele está tão indignado com isso, né? Porque existiam alguns ali o tempo todo obrigando os cristãos a se circuncidarem. Essa é uma prática da lei judaica, né? E aí eles ficavam insistindo que todo aquele que se convertesse a Cristo deveria se circuncidar. Olha, a pessoa estava se convertendo ao cristianismo e não ao judaísmo.
Mas nesse tempo a compreensão ainda era meio difícil e alguns, inclusive Pedro, entrou nessa, né, e foi convencido disso. Depois ele aprendeu, né? Mas eles estavam aqui sendo judaizantes, né? E aí Paulo estava tão chateado que ele disse o seguinte: rapaz, olha, esse pessoal que está perturbando vocês, está insistindo tanto que vocês sejam circuncidados, eles são tão cumpridores da lei, era melhor que eles se castrassem, né? Ou seja, já que vai cortar alguma coisa, corte logo tudo. Então, é a indignação de Paulo em tentar mostrar para a igreja que ela é livre dessas coisas, que ela não precisa mais se submeter ao jugo da lei, pelo amor de Deus, porque não há mais como, nunca houve como agradar a Deus pelo cumprimento da lei, porque nós sempre vamos deixar de cumprir alguma coisa. Versículo 13, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Está repetindo, enfatizando. Quando a Bíblia repete uma coisa é porque é para a gente entender. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, ele vai fechando aqui o assunto e vai dizendo isso aqui, né? Olha, vocês não foram chamados para a escravidão, mas para a liberdade, agora também não use dessa liberdade que vocês têm para dar lugar à carne. Não pense que porque você tem liberdade, você pode fazer tudo. Por quê? O princípio da liberdade é que junto com a liberdade vem a responsabilidade. Todos nós que somos livres, somos responsáveis, né? Então, Paulo mesmo ele disse assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar, prender, algemar por nenhuma delas. Então, essa liberdade que nós encontramos em Cristo, muitas vezes vai encontrar o seu limite, se eu posso dizer assim, nas limitações dos outros. Por exemplo, os irmãos mais novos na fé, menos maduros, e eu preciso ter cuidado com como eu exerço essa liberdade, para não dar lugar à carne. E eu mesmo preciso ter cuidado como eu exerço a liberdade, para que eu não venha de repente a cair da graça, como ele disse aqui com relação aos irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, vocês podem se circuncidar, não tem problema nenhum. Como podem não se circuncidar? Também não tem problema nenhum, você é livre. O que você não pode é se circuncidar por uma obrigação religiosa. E é isso que eu quero que você entenda, né? Muitas vezes eu tenho recebido de alguns irmãos a pergunta, né? Pastor, pode fazer isso ou não pode? Tem coisa que não pode, são princípios de Deus, né? Quando você lê os 10 mandamentos, lá tem princípios, tem muito mais do que regras, né? Então, por exemplo, Deus continua dizendo, olha, não matarás. Matar é pecado, não pode. Então, existe certo e errado, sim. Tá? Então, agora, existem liberdades que nós temos, porque fomos livres de conceitos religiosos. A lei não é só os 10, não são só os 10 mandamentos. A lei tinha muito mais. Tinha uma série de rituais. E aí nós queremos viver muitas vezes nesses rituais. E principalmente em relacionamentos baseados naquilo que pode e não pode. Esse tipo de relacionamento não agrada a Deus. Aquelas pessoas que chegavam a Jesus dizendo: Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Elas sempre tiveram uma resposta evasiva ou uma resposta contraditória àquilo que eles estavam pensando. Porque não é, de fato, não é pelo que você vai fazer que você vai herdar o reino de Deus, mas sim pelo que você crê, pelo que você vive, por quem está em você, pelo selo que está em você. Se você tem o selo do Espírito Santo em você, sua passagem já está comprada e a sua entrada está garantida. É isso que o apóstolo está nos dizendo. Ele diz: olha, ame
o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu irmão e sirva o seu irmão. Se você fizer isso, você vai estar agradando a Deus. E cuidado, para vocês não andarem se mordendo. Eles estavam brigando tanto por causa dessas coisas, e aí já demonstra que não era algo bom, porque aquilo que produz briga entre nós, certamente não vem de Deus. E eles estavam brigando e disse, vocês tenham cuidado. Vocês se amem e parem de se morder para que vocês não se destruam mutuamente. Então, é isso que o Senhor espera de nós. Que nós amemos a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ame o seu irmão, sirva o seu irmão. No final aqui, nós vamos falar aqui amanhã sobre esse serviço aos irmãos, né? Sobre o fruto do Espírito, que aí o Senhor vai falar aqui através do apóstolo Paulo, algo maravilhoso para nós. Então, a lição que fica hoje é: você é livre, totalmente livre, mas você deve amar o seu irmão e servir o seu irmão. Então, essas duas coisas vão te dar a responsabilidade entre uma coisa e outra. Eu sou livre, mas eu amo o meu irmão. E enquanto eu sou livre e amo o meu irmão, eu tenho uma responsabilidade sobre ele, e isso vai me dar limites na minha vida. Amém? Espero que essa palavra se manifeste no seu coração, que ela germine e dê muito fruto. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra e pela tua graça. Te agradeço porque o Senhor está presente entre nós e o Senhor está nos admoestando, nos ensinando, nos fazendo crescer na tua graça. Senhor, somos limitados, é verdade, mas hoje aprendemos que somos livres, mas ao mesmo tempo que amamos o nosso irmão. E essa liberdade encontra limite nesse amor, e esse amor encontra liberdade em Ti. Que a nossa vida é pela fé, é pela graça, ela tem esperança, a esperança na justiça de Deus, que se manifesta no amor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Senhor, eu te peço pelos doentes que há entre nós, que o Senhor esteja curando a todos, que o Senhor esteja expulsando da nossa sociedade esse vírus que tem nos assolado, que o Senhor esteja sustentando as empresas e os homens e mulheres que têm perdido sua renda, que o Senhor esteja trazendo paz sobre todos os que me ouvem nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, ao meio-dia, exclusivamente no Instagram, para a glória de Deus. Um fortíssimo abraço, beijo para você e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.